Diz assim, vamos direto à palavra, o versículo 1 diz, é uma pergunta, de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura, não vem disto das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Como expliquei aos amados irmãos, todas as vezes que formos ler as cartas e as epístolas, torna-se mais fácil de compreendê-las quando fazemos a seguinte pergunta: por que o autor escreveu isto? Ou por que ele está dizendo estas coisas? Lembrando que Tiago está escrevendo não para o mundo ou as pessoas mundanas. Tiago está escrevendo para a igreja. A pergunta dele ao escrever para a igreja é: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Isso é chocante quando você para pensar, mas ao mesmo tempo desperta-nos para esta verdade. Para qual verdade nós somos despertados? A verdade de que a igreja ela é imperfeita. Mas, mesmo a igreja sendo imperfeita, ela é uma igreja imperfeita que busca em Cristo a perfeita posição dentro do reino. Então a gente aprende que essa imperfeição não é algo novo para a igreja do Senhor Jesus. Aqui Tiago está escrevendo dentro de um período onde ele vai dizer que haviam guerras internas. Não somente a palavra guerra apresenta-se neste texto como brigas. Guerras e brigas entre eles. E nós temos que entender que a igreja, desde que se fundou pós-Pentecoste, sempre teve problemas. Há uma frase muito popular que tornou-se, na verdade, popular por intermédio de um pastor conhecido no YouTube, da qual ele dizia que esta é a pior geração de todos os séculos, e como alguns pregadores acabam ministrando apenas aquilo que escutam e não aquilo que estudam, começaram a repetir isto em muitos lugares. Esta é a pior geração de todos os séculos. Se você tiver a oportunidade de estudar, comprar um livro de um teólogo chamado Justo Gonzalez, ele escreveu um livro sobre o tema A História do Cristianismo Ilustrada. É uma leitura fácil, apesar de ser longa, mas é perfeita, porque nos mostra muito do que aconteceu no decorrer da história da igreja. Observe, os amados irmãos, pelo menos ali no ano 300, conhecido como a Era das Trevas, a igreja fez calamidades em nome de Deus. Dizer que essa é a pior geração de todos os tempos é não conhecer a história da igreja e não conhecer os escritos bíblicos. Olha o que estava acontecendo com as igrejas na época de Tiago. Já tinha briga. Paulo escreve aos Coríntios que tinha divisão. Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo. Outros falavam que era de Cefas, Pedro. A igreja ela sempre foi dividida. A igreja sempre teve problemas. Por quê? Por que a igreja sempre teve problemas? É porque a igreja não é formada por robôs. Hoje nós temos algumas divisões, nomenclaturas ministeriais. Por exemplo, eu congrego na Igreja Batista Shalom. Muitos dos meus amigos congregam na Assembleia de Deus, e a Igreja Assembleia de Deus é dividida em diversos ministérios. Só que onde eu congrego, tem problemas. Onde você congrega, tem problemas. Se eu sair de onde eu congrego, Igreja Batista Shalom, Jardim Niterói, pastoreada pelo pastor Samuel Cavalheiro, e ir para uma outra igreja batista, ou uma Assembleia de Deus, ou uma comunidade, ou uma igreja apostólica, não importa a nomenclatura, onde eu for, terá problemas. E por que haverá problemas? Porque a igreja de Cristo Jesus sobre a face dessa terra, ela é formada por pessoas, ela não é formada por robôs. E onde há pessoas, há problemas.
Problemas não se desenvolvem sozinhos, problemas são proporcionados por pessoas. E é isso que Tiago está dizendo neste capítulo de número 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Tiago não está escondendo que há problemas na igreja. E nós, como cristãos, não precisamos esconder que há problemas na igreja. Mas podemos ser um canal de Deus usado onde quer que nós estejamos para sermos solucionadores de problemas. Porque pessoas, para achar problemas na igreja, já tem demais. Se eu perguntasse aqui nesta live, nessa nossa quarta aula do Grupo Alunos do Reino, se vocês conhecem quais são os problemas da igreja que vocês já congregaram ou congregam ainda, certamente nós teríamos uma lista infindável de problemas de onde congregamos, ou de onde já congregamos, ou de onde pensamos em congregar. Porque igreja tem pessoas, e onde tem pessoas, tem problemas. Agora, o interessante não é sabermos identificar problemas. O que eu quero saber é o que você está fazendo para solucionar estes problemas. Porque saber que tem problemas é muito bom. Todo mundo sabe citar, mas solucionadores de problemas são muitos, pouquíssimos. Nós temos muita gente para identificar problema e pouca gente para solucionar problema. Por que Tiago está escrevendo essa carta? Ele não queria tão somente dizer para os irmãos que haviam guerras e brigas entre eles. Quando ele escreve este momento, do qual nós acabamos de ler, do versículo 1 do capítulo de número 4, ele está dizendo, existem guerras, existem brigas entre vós. E ele diz, porventura, não vem disso das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? O que Tiago está dizendo é, toda esta guerra, todo este problema que está sendo desenvolvido, essa luta, essa batalha entre os próprios irmãos, Tiago está dizendo, não vem de fora, vem de dentro. Não é algo provocado por fora, é algo provocado por dentro. As guerras, as dissensões, as divisões, as facções. E Tiago está exemplificando isso. E nós vamos ver nos próximos versículos como tudo isso se desenvolve, como ele encara todo este problema, do qual ele levanta a questão. Porque uma coisa é você esconder o problema, outra coisa é você buscar uma solução para o problema, uma resolução para o problema. E eu já abro um parêntese aqui na nossa explicação bíblica, tão somente para dizer que tem gente que gosta de empurrar os problemas com a barriga, como dizem por aí. Só que problema empurrado com a barriga um dia vai virar uma bola de neve. Eu abro um parêntese tão somente para te dizer, resolva os teus problemas. Repito, resolva os problemas. Não fique empurrando de um dia para o outro. Resolva os teus problemas. Continuando a leitura bíblica, agora o versículo de número 2. Quero desejar a todos a paz do Senhor, uma boa noite e vamos de Bíblia. O versículo 2 ele diz assim, cobiçais, ou seja, desejais. Não é errado cobiçar, desejar, querer algo, não é errado. Pelo contrário, nós estamos sempre desejando algo. Agora, não tendes, cobiçais e nada tendes. Nós temos que entender o porquê. Por que há um desejo sobre algo e este algo não acontece? E às vezes este algo não vem. Tiago vai dar algumas explicações. Matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tiago está mostrando aqui a situação do ser humano, esse afloramento do ser humano, essa busca desenfreada do ser humano. Esse desejo desenfreado de tudo ter, de tudo querer, de tudo obter. Eu disse para vocês nas aulas anteriores que é muito importante entender os ensinamentos de Jesus para se entender os pensamentos de Tiago. Muito do que Tiago fala nesses 5 capítulos do seu livro, do qual nós já estamos no 4º capítulo, está totalmente embasado nos ensinamentos de Jesus. Principalmente, grave isto, principalmente no Sermão do Monte. Nós temos de uma forma mais abrangente do Sermão do Monte escrito em Mateus. Mateus capítulo de número 5, 6 e 7 vai tratar acerca do Sermão do Monte de uma forma mais abrangente. Se você pegar ali as bem-aventuranças, você vai perceber que dá para extrair muito do que Jesus ensinou,
por intermédio das bem-aventuranças dentro da carta de Tiago. E aqui você percebe que ele está falando muito sobre o nosso desejo de ter, obter. Você já percebeu, já reparou que nós nunca estamos satisfeitos com absolutamente nada? Parece que nada nos satisfaz. Parece que todos os dias nós acordamos e nós temos um sentimento de que temos que ter, obter, conquistar, não que seja ruim, dentro de um enquadramento bíblico, dentro de um posicionamento, dentro de uma ordem específica de controle, domínio, não é ruim. Agora, o que Tiago está tratando aqui é acerca desse desvaneio que há dentro do ser humano, desse desejo de conquistar, de obter, de ter a qualquer custo e a todo momento. Por quê? Tiago está preocupado com a saúde, não só psíquica, não só emocional, mas espiritual da igreja. Por quê? A partir do momento que nós buscamos coisas tão somente, corremos o risco de perder o Senhor. Eu vou resumir, simplificar e aplicar o que Tiago está dizendo. Existe um grande perigo, escuta isso, existe um grande perigo de eu, de você, de nós como cristãos, corrermos tanto atrás da bênção e acabar perdendo nós o abençoador. Eu vou repetir isso daqui, grava isso. Existe um perigo muito grande no nosso desejar obter as coisas, porque nós podemos correr atrás das bênçãos de uma tal forma que venhamos acabar perdendo o abençoador. A bênção nunca será maior do que o abençoador. A providência nunca será maior do que aquele que providencia. E Tiago está tratando isso com a igreja, está percebendo estes pontos na igreja e está então doutrinando, ensinando, exortando a igreja a tomar um novo posicionamento diante do reino de Deus. E como eu disse, lembra muito as palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar primeiro as demais coisas e depois o reino. É primeiro o reino, depois as demais coisas seriam acrescentadas. Primeiro o doador, depois a bênção. E não a bênção para depois o doador. Ok? Continuando então nosso versículo de número 3. Pedis. Ele está dizendo, tem gente que ora na igreja. Ele está escrevendo para a igreja. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Olha o que Tiago está falando acerca da oração. Ele está dizendo que oração sem propósito é como um saco furado. Oração sem uma direção não tem provisão. Vou repetir isso daqui, grava na tábua do seu coração. Oração sem direção certa e precisa, não haverá provisão. Não é sobre orar tão somente, mas é como se orar, ou o porquê do se orar, ou o para que se orar. Por que oras? Ou para quem ora, ou o porquê que oras? Qual é o motivo, qual é a base para a sua oração? O que tem se pedido? Tiago está dizendo, não é qualquer pedido que será respondido. Não é qualquer coisa que você pede, até porque Deus é Pai. E nós que somos pais sabemos que não é tudo que nossos filhos pedem que nós podemos dar. Porque em tudo que eles pensam que será bom para eles, de fato será bom. Deus da mesma forma. Não adianta você pedir um algo para Deus, do qual Deus já sabe que para você não será bênção, será maldição. Então tem orações que Deus não pode responder, e não é porque Ele não quer responder, é porque Ele quer te preservar. Existem coisas que Deus não pode te entregar, porque se Deus te entregar, você se perde. Então Tiago está puxando a igreja para pensar acerca disso. Vocês até pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para gastar apenas nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. E nós vamos ver como Tiago vai distinguir tudo isso para nos reluzir ou aumentar a luz e iluminação em nossa mente acerca de como proceder dentro do cristianismo. Lembrando que a carta de Tiago é uma carta que trata da prática cristã. Não só o cristianismo na teoria, mas o cristianismo na prática existencial. Aquilo que nós vivemos diariamente, expondo o evangelho de forma vivida e não tão somente teórica falada. Então Tiago vai nos explicar, versículo de número 4, ele diz, é um dos mais conhecidos deste livro, capítulo 4, versículo 4 da carta de Tiago, diz assim, adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Aqui trata-se acerca do casamento do ser humano para com Deus. Somos nós a noiva, ele é o noivo, estamos casados dentro de um relacionamento. Então, Tiago, ele está tratando aqui acerca do relacionamento que temos para com Deus, que não pode ser infiltrado para com um relacionamento com o mundo. Tiago está tratando sobre uma linguagem que eles entenderiam que é impossível andar dentro de um relacionamento com Deus e permanecer com um relacionamento com o mundo. É infidelidade para com Deus. E ele está escrevendo para a igreja. Tiago, naquela época, lá atrás, está dizendo que a igreja lá de trás, anos e anos atrás, mais de 2000 anos para trás, coloquemos assim aproximadamente, Tiago está dizendo, a igreja já tinha caso com o mundo. Estava casada com Deus e se relacionava com o mundo. Adultério espiritual, como sempre ocorreu na história do povo de Deus, desde a época que Deus tira o povo ali do deserto, você percebe a quantidade de vezes que o povo se deleitou em outros deuses, adorou a outros deuses. Você pega o período dos juízes, por exemplo, Deus levantou ali juízes justamente por conta deste ciclo que acontecia. Deus abençoava o povo, quando o povo estava abençoado, o povo voltava-se contra Deus, adorava outros deuses, e Deus permitia a luta, a prova para o povo se arrepender. O povo se arrependia, Deus levantava mais um juiz, libertava o povo da opressão, e o povo, depois que estava na bênção, voltava a se prostituir, a adulterar com outros deuses novamente. E aqui nós temos uma lembrança muito boa, que o Espírito de Deus que em nós habita tem ciúmes. Deus, o Espírito de Deus, tem ciúmes. Não me divide com ninguém. Não te divide com ninguém. O Espírito Santo de Deus não nos divide. Ele te quer por completo, em unidade, em fidelidade, andando com Ele, para Ele. Como diria o apóstolo Paulo em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Lembra daquele louvor que tornou-se muito conhecido? Minha identidade é servo do Senhor. Fidelidade, fidelidade. E Tiago está clamando à igreja a romper o seu relacionamento com o mundo. Tiago está gritando como bom pastor para a igreja, para que eles viessem entender que o famoso, permita-me que uma linguagem informal para convosco, já que estamos entre amigos, o famoso crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Tiago está dizendo, não, isso é infidelidade para com Deus. E tem gente hoje dizendo, eu vou até o mundo, estou nas festas do mundo, entro nas festas do mundo e coagulo com as coisas do mundo, me alimento das mesmas coisas do mundo, bebo o mesmo que o mundo bebe, porque lá eu ganho o mundo para Cristo. E você percebe que essas pessoas não estão gerando, de fato, nenhum tipo de influência visível para essas pessoas. Estão tendo amizades, estão se aliançando com aquilo que é mundano, se aliançando com aquilo que não faz parte do reino do qual um dia já fizeram parte. E Tiago está dizendo, isso é infidelidade para com o Senhor nosso Deus. O versículo de número 5, Tiago vai dizer assim, pensais vós que a Escritura diz em vão que o Espírito que vós habita tem ciúmes? Não é em vão, acabei de explicar para vocês. O Espírito de Deus tem ciúmes da tua alma, da tua vida. Ele te quer por completo, ele não quer te dividir com o mundo. Se você louva, ele não quer dividir a sua voz para com músicas seculares. Se você usa a sua intelectualidade para ministrar a palavra de Deus, ele não quer dividir sua mente, seu pensamento com aquilo que não provém de Cristo. O Espírito que em vós habita tem ciúmes, e a Escritura não diz isso em vão. Tiago está relembrando, porque tem coisas em nossas vidas que têm que ser relembradas. Eu gosto muito de uma expressão que ouvi de um certo pastor, agora que eu esqueci o nome dele, que ele diria, se eu tivesse que pregar a mesma mensagem todos os domingos, desde que ela fosse bíblica, eu pregaria a mesma mensagem todos os domingos biblicamente. Por quê?
Porque tem coisas que têm que ser relembradas. Tem coisas que nós sabemos, mas que alguém tem que nos lembrar. Tem coisas que nós sabemos, mas alguém precisa ficar massificamente nos lembrando, desde que seja a palavra de Deus viva, eficaz, que produz, que gera, que frutifica, que não volta vazia. Continuando, versículo de número 6. Acompanha na sua Bíblia, capítulo 4 de Tiago, versículo 6. Antes, dá mais graça, portanto ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Olha que interessante. Lembra que eu falei que Tiago ele lembra muito os discursos de Jesus, as palavras de Jesus, e quem dera seja que nossas palavras também lembrem as palavras de Cristo. Quem dera seja que a nossa pregação lembre a pregação de Cristo. Nós não precisamos ser conhecidos como alguém que prega como outro alguém, mas como alguém que tem a essência da palavra do próprio Cristo. E olha o que Tiago vai dizer, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Lembra do Sermão do Monte que eu te dei como base? Muito do Sermão do Monte dá para ser colocado dentro da carta de Tiago. Por exemplo, aqui ele vai dizer algo que Jesus disse na bem-aventurança, felizes serão, ou bem-aventurados são os humildes de espírito. Em outras traduções, bem-aventurados são os pobres de espírito. Quem são os pobres de espíritos? O que é ser pobre? O que é ser humilde dentro deste sentido? É não ter. Quando a gente diz assim, fulano ou beltrano é pobre, nós estamos dizendo que essa pessoa não tem o poder aquisitivo, poder financeiro. Falta algo. Não possui. Existe uma miserabilidade sobre. Quando nós dizemos sobre os humildes de espíritos ou os pobres de espírito, nós estamos falando sobre pessoas que carecem de algo. Aleluias! É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer, felizes serão os que carecem de algo, os humildes de espírito, os que carecem, os que precisam. Ou seja, na época, havia os fariseus que sentiam que não precisavam de ninguém, não precisavam de nada a não ser deles mesmos. Mas Jesus estava discipulando os seus discípulos, dizendo para eles, permaneçam dependentes de Deus, porque felizes serão, bem-aventurados serão aqueles que dependem. Somos dependentes dele. E aqui, os que são dependentes deles, a Bíblia está dizendo, os orgulhosos, ele resiste, mas aqueles que são dependentes, ele dá graça. Aleluias! Tem graça de Deus aos humildes, tem favor de Deus aos humildes, porque a graça é um favor, uma bênção aos que não merecem. Não merecemos, mas a graça nos alcança. Não merecemos, mas o favor de Deus nos alcança. Nessa noite você pode estar se sentindo como alguém que não merece, mas a graça dele alcança os humildes de espírito. Pessoas que não entram como aquele rapaz que entrou no templo orando, dizendo, Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ergueu sua cabeça para orar a Deus. Em contrapartida, Jesus disse que teve um outro que de cabeça baixa confessou seus pecados, disse quão precisava das misericórdias de Deus. E esse humilde desceu para casa justificado. Você não é justificado pela sua jactância. Você não é justificado pelo seu orgulho. Você é justificado pela sua humildade de entender que depende da graça de Cristo, do favor imerecido para a sua sobrevivência. É humilde, mas tem graça. É pequeno, mas tem graça. Bem-aventurados humildes de espírito, porque os orgulhosos Deus resiste, mas aos humildes Deus dá graça. Aleluias. Continuando, o próximo versículo, versículo de número... Nós chegamos agora no versículo 8. O 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso aqui é muito interessante. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de resistirmos ao diabo, para que ele venha fugir de nós, está o sujeitai-vos. Em outras traduções, submetei-vos, sede submissos. Ou seja, tratem o Senhor como Senhor. Deus não é o nosso servo, somos nós que o servimos. O problema é que nós estamos invertendo. Nós estamos colocando Deus para nos servir e nos colocando como Senhor dele. Mas o que Tiago está dizendo é, sentimento de humildade, sujeitai-vos a Deus. Estejam debaixo das potentes mãos do Senhor. Porque aí sim, você vai poder resistir ao diabo. E a partir disso, ele vai fugir de você. Antes, submissão. Mas se você não é submisso nem ao seu pastor, você acha que você vai... Eita,
Tem hora que eu falo para vocês, tem hora que dá umas estreitadas, mas a gente tem que falar. Se você não for submisso nem a quem você vê, você acha que você vai ser submisso a quem você não vê? Meu Deus. Estreitou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Se você não consegue se submeter, ser submisso a quem você vê, você não será submisso a quem você não vê. E se você não é submisso a quem vê, não é submisso a quem não vê, você não pode ser alguém que vai resistir ao diabo. Porque o princípio do diabo é o orgulho. Por que caiu do céu? Porque se orgulhou e quis ser semelhante ao Altíssimo e subir o seu trono no mesmo local onde o Altíssimo estava. Orgulho que fez a queda. É melhor se humilhar diante de Deus, se submeter a Deus, do que ser capacho na mão do diabo. Então o princípio não é primeiro resistir ao diabo, primeiro é se submeter a Deus. Porque você se submetendo a Deus, você está debaixo da proteção, da autoridade, da soberania de Deus. E por intermédio disso, você tem condições então de resistir os ataques do diabo. E aí sim, ele fugirá de vós. Por quê? Porque quem está contigo é maior do que quem está com ele. Próximo versículo, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós, pecadores. Olha o clamor de Tiago para a igreja. Faz tempo que a gente não ouve mensagem sobre pecado, mas está na Bíblia. São os pregadores que não estão ministrando, mas é Bíblia, é bíblico. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós temos que ministrar. Tiago está escrevendo não é para o mundo, Tiago está escrevendo para a igreja. Porque nós temos a falsa ideia de que quem tem que se afastar do pecado é o mundo, são os descrentes, são os incrédulos. Tiago está dizendo que, além deles, a igreja também tem que resistir o diabo, a igreja também tem que se aproximar de Deus. Se aproxime de Deus e eles também se aproximará de ti. Isso aqui fala sobre relacionamento, buscar, querer. Busque, queira uma proximidade, uma aproximação, uma aliança maior para com o Senhor. Tiago diz isso nesse versículo de número 8. Se acheguem a Deus e ele se achegará a vós. Limpai vossas mãos. Isso aqui fala sobre o processo de purificação, sobre o santificar-se. Já não se fala mais sobre isso, parece que já não há mais a necessidade de nos santificar, ou seja, nos separar para Deus, porque a palavra santo significa ser separado. Parece que nós não temos mais a necessidade de se separar para Deus, se consagrar ao Senhor. E Tiago está puxando a igreja, lembrando a igreja desses princípios tão esquecidos na nossa época, nos nossos dias. Ele diz assim: purificai vossos corações, vós de duplo ânimo, ou duplo pensamento, ou duplo desejo. Lembra na época de Elias, que o povo cocheava-se em dois pensamentos? Ele faz aquele desafio contra os profetas de Baal, contra os profetas de Azera: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Baal, seguiu então, serviu, sirvam. Mas se é Deus, sirva a Deus. Como diria em Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. É tempo de decisão, irmãos. Tiago está dizendo para a igreja, é tempo de se decidir, é tempo de agir. Não é Deus que vai chegar até você, mas é você que tem que se aproximar de Deus, mostrando a sua atitude, mostrando o seu desejo, mostrando a sua vontade, mostrando o seu querer. E Tiago está dizendo, se você fizer isso, o próprio Deus vai se aproximar de você. É você dando um passo, Deus dando outro. É você dando um passo e Deus dando outro. É você dando um passo e eu estou sentindo Deus nisso daqui. É você dando um passo e Deus dando outro nessa noite. Enquanto eu ministro essa palavra, você vai assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no seu horário que você vai assistir. Mas Deus está te chamando, dizendo, dê só um passo que eu vou te dar outro passo em direção a você. Lembra do filho pródigo, Lucas capítulo de número 15? A Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai, só que não foi só ele andando em direção ao pai, o pai viu de longe e andou em direção a ele. Deus está falando por intermédio da palavra dele. Se aproxime, porque vou me aproximar. Ande, porque vou andar ao seu encontro. Assim como o pai abraçou o filho pródigo, Deus te abraça neste momento. Assim como o pai deu um anel novo, Deus coloca um anel novo de autoridade sobre sua vida. Vestimentas novas sobre a sua vida. Se aproxime dele, porque ele quer se aproximar de você. Deus busca intimidade contigo. Só basta você querer, só basta você dar um passo.
Continuando aqui, versículo de número 9 diz assim: estai aflitos. Ele falou sobre o pecado, sobre o se submeter, sobre o se humilhar diante de Deus. Aí ele diz: estai aflitos. E lamentar e chorar. Por que se lamentar e chorar? Porque quando o peso da consciência pecaminosa vem sobre nós, não tem que gerar alegria, gera pranto, aflição. Onde? Aos pés do Senhor. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Ou seja, despertem e acordem para a sua real situação. Tiago está escrevendo para a igreja. Despertem e acordem para as vossas reais situações, para o real da situação que vocês estão vivendo. E esse despertamento vai produzir um choro, uma aflição. Por quê? Porque vocês vão desejar serem melhores para o Senhor. Eu prefiro um crente chorando aos pés do Senhor do que sorrindo aos pés do diabo. Chorem, clamem, grite se for preciso, mas busque ao Senhor com espírito contrito. É isso que Tiago está dizendo, com o coração quebrantado, porque como diz a Bíblia Sagrada, um coração contrito e quebrantado, Deus jamais rejeitará. Continuando o versículo de número 11. Lembra que eu falei para vocês, todas as vezes que vocês ouvirem algo nas cartas e nas epístolas, lerem sobre uma coisa que está acontecendo, o que está escrito, você tem que pensar, estava acontecendo alguma coisa. Olha o que estava acontecendo e Tiago teve que escrever para as igrejas. Observe, versículo de número 11. Não faleis mal um dos outros. O que você acha que estava acontecendo? Para Tiago escrever, não falei mal um dos outros. Lembra? Que é só pensar? Se Tiago escreveu, não falei mal um dos outros, é porque não é só na sua igreja que as pessoas falam mal um dos outros. Naquela época já falava. Repito, onde tem ser humano tem problema. Mas Tiago não está dizendo que o fato de ter problema é que nós temos que aceitar. O que Tiago está dizendo nas entrelinhas é, mudem. Porque eu dizer para vocês que desde aquela época já tinha problema, pode gerar aquele sentimento. Se sempre teve esse problema, então a gente pode continuar fazendo esses problemas. Não. Não crie problemas, crie solução. Vou repetir, não crie problemas, crie solução. Não seja um problema, seja uma bênção. Deus não te chamou para... E agora vai apertar mais um pouquinho, mas daqui a pouco Deus dá o azeite pra gente. Mas agora vai estreitar mais um pouquinho, mas é Bíblia, escuta. Deus não te chamou para ser problema onde você congrega. Deus te chamou para ser bênção onde você congrega. Deus não te chamou para ser problema onde você trabalha. Deus te chamou para ser bênção onde você trabalha. Deus não te chamou para ser problema onde você mora. Deus te chamou para ser uma bênção onde você mora. Deus não te chamou para ser problema nessa cidade de São Paulo. Deus te chamou para ser uma bênção nessa cidade de São Paulo. Em nome de Jesus, seja uma bênção. Não basta correr atrás de bênção. Tem que ser a própria bênção em persona, em pessoa, sobre a face dessa terra. Seja tu uma bênção. Continuando aqui, ele vai dizer: não falei mal um dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julga a outro? Quando Tiago fala sobre a lei aqui, ela foi resumida em 2 passos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora eu te pergunto, quem fala mal do próprio irmão, ama quem? Tem, pô. Quem fala mal do próprio irmão pode cumprir a lei resumida nesses 2 princípios, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Não tem condição. Porque se você fala mal do seu próprio irmão, não há amor. O que há é um ódio gerado por dentro de você, ao ponto de querer destruir o outro por intermédio daquilo que você fala. Lembra de Tiago, capítulo de número 3? A língua, um fogo consumidor, um mal incontrolável, um mal indomável. Domine. Todas as vezes que você sentir de falar mal de alguém, ore por este alguém. Troque a murmuração pela oração. Troque o falar mal pelo orar pelo tal. Amém? Continuando o próximo versículo.
versículo de número 13, ele vai entrar em outro assunto. Olha este assunto. Ide agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, compraremos. Isso aqui fala sobre planejamentos, planos. E lá passaremos um ano, compraremos e venderemos e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago não está dizendo aqui para você não se planejar, pelo contrário, se planeje, projete, se organize. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago não está excluindo isso. Tenha planos na sua vida e coloque o plano em execução. Tenha projetos em sua vida e coloque o projeto em execução. Tenha propósito em sua vida e corra atrás do propósito. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele não está indo contra isso. O que Tiago está dizendo é, não pense você que será tudo conforme do teu jeito. Porque às vezes o teu pensamento não é o pensamento do Senhor. Às vezes o teu plano não é o plano do Senhor. Às vezes o teu desejo não é o desejo do Senhor. Às vezes a tua vontade não é a vontade do Senhor. O que Tiago está dizendo é, às vezes ou sempre você irá precisar entender que não é do teu jeito, é do jeito dele. Não é da sua forma, é da forma dele. Então não é farei, é se o Senhor quiser. Olha como ele explica isso no próximo versículo. Porque vocês devem dizer da seguinte maneira, se o Senhor quiser, havemos de viver e faremos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo é, coloca Deus no teu plano, coloca Deus no teu sonho, coloca Deus no teu projeto. Lembra que eu disse que muito do que Tiago fala, lembra muito do que ocorreu no percurso de Cristo sobre a face dessa terra? Lembra de João capítulo 2, primeiro milagre, a água transformada em vinho? Jesus não foi convidado para fazer milagre, Jesus foi convidado para a festa. Só que quando o milagre precisou acontecer, Jesus já estava lá. Por quê? Porque alguém chamou Jesus para dentro do casamento. Chama Jesus para a tua festa, não para fazer milagre, mas para fazer parte. Não porque você precisa de algo, mas porque você precisa dele lá. A companhia, a comunhão com ele, a koinonia, a unidade para com ele. E Tiago está dizendo isso, quando você for programar algo, não diga vou fazer, diga se o Senhor quiser, farei. Coloca Deus na frente da tua vida, coloca Deus na frente da tua família, coloca Deus na frente do seu sonho, coloca Deus na frente do teu projeto, coloca Deus na frente. Se o Senhor quiser, eu irei. Se o Senhor quiser, eu farei. Se o Senhor quiser, acontecerá. Projete, mas coloca Deus na frente. Sonhe, mas coloca Deus na frente. Conquiste, mas coloque Deus na frente. Não tire Deus do teu sonho, do teu projeto, do teu amanhã, do teu depois. Deus está aqui e Deus quer estar lá também com você. Ok? Continuando aqui, versículo de número 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe fazer o que é certo e não faz o que é certo, você peca contra o Deus que te inspirou a entender, revelou a ti, iluminou sua mente para compreender aquilo que é certo. E Tiago orienta a igreja, exorta a igreja, direciona a igreja. Meus irmãos,